Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Consciência. Eu sou Giuseppe Potrick Stefani, cofundador da Consciência Ensino Online, e é um prazer receber vocês aqui nesse vídeo para a gente comentar um pouquinho sobre a evolução da Angélica, né? Atleta de corrida que já vem acompanhando aqui há mais de um ano, mais ou menos, né? Nessa jornada. E a intenção desse bate-papo é a gente conseguir conversar um pouquinho de entender como a nutrição fez a mudança da evolução enquanto atleta, né, em inícios de provas, de planejamento, de planilha de treinamento, né, e entender também o que aguarda para o futuro, conforme as prescrições, a mudança de planilha mesmo vai acabar trazendo para a vida da Angélica. Vamos lá, olá pessoal, eu sou a Angélica, estou nessa vida de atleta amadora de corrida há um ano, juntamente com o Giuseppe também, junto com a corrida, veio a agregar o nutricionista, né? E porque sem uma nutrição adequada, eu estava sentindo que eu não estava rendendo no esporte, além, claro, de lesões, de uma baixa recuperação. E como a ideia era, desde o início, ter essa progressão de quilometragens, né, na bagagem, sem uma orientação, essa progressão é praticamente impossível, né? Uhum. É muito difícil porque, como foi o teu caso, Angélica, tu deve ter praticado algum outro exercício em algum momento da vida, ou daqui um pouco não estava praticando para competição a corrida, né? Como é que foi para ti assim o início de levar a sério? Tá, agora eu vou fazer uma planilha de treinamento, eu vou seguir uma planilha de treinamento elaborada por um profissional de educação física. E aí, como é que foi para ti te deparar nessa cobrança, nesse nível de responsabilidade? Então, eu não corria. Era zero na corrida, não corria nada. Eu comecei a corrida, na verdade, por um incentivo do meu esposo, que já era, digamos assim, corria quando mais jovem. Ele, vamos correr, ele corria então, até então também, mas não com uma planilha de corrida, não com uma planilha de treino que a gente tinha que seguir. A gente pegava, tanto que eu comecei correndo a quadra, 600 metros, depois fui aumentando para 800 metros, até chegar no primeiro quilômetro de corrida. É aquela coisa do corre-caminha. Eu praticava antes exercícios de academia, né? Fazer uma musculação, uma funcional, mas todos os exercícios, digamos assim, de média a baixa intensidade. Não praticava algo tão, digamos assim, que para mim foi algo muito desafiador. A corrida nesse foi algo de desconforto, nesse né? nível de foi algo muito desconfortável. Então, sim, eu comecei do zero, sem corrida, sem nada, para chegar nessa planilha. E quando me deparei com a planilha de treinos e me deparei com o que eu tinha que percorrer pela frente, eu levei um susto. A gente leva um susto quando vê aqueles quilômetros, aquele tempo, eu tenho que correr tudo aquilo, né? Eu tenho que correr tudo aquilo e nessa velocidade, que é o que, digamos assim, tu passa o tempo todo brigando com o teu relógio, brigando com o Garmin até então, né, que é o que a gente usa. Pra ele, olha, tu tá indo muito devagar, tu tem que correr mais rápido e tu tem que completar aquilo, e aí tu fica com o teu mental de preciso completar isso aqui para conseguir cumprir, para deixar a planilha verde. Então, esse processo foi um processo bem, digamos assim, é o doloroso, mas é o doloroso que é bom. É uma dor que é gostosa no final, quando tu termina o teu treino, que tu vê aquilo que tu completou, tu vê que valeu a pena todo o esforço. Que a gente consegue, né? Exatamente, que a gente consegue, isso aí. E nesse aporte todo, quando a gente começa a colocar na prática, ter na nossa rotina o treinamento, seja corrida, né, que é o exemplo que a gente está usando da Angélica, que é atleta, mas pode ser um ciclista, pode ser daqui um pouco um atleta de outro esporte, tu começa a perceber que precisa de mais coisa, né? Tu começa a perceber que talvez o teu treinamento está te demandando muito e que talvez o teu corpo aguente um dia, aguenta 2, aguenta 3, chega no sábado, chega no domingo, tu começa a observar que está acabando meu tanque de gasolina, já está apitando o tanque de reserva. Quando que tu percebeu e como que isso gerou em ti essa resposta, Angélica, que talvez teria algo além do condicionamento? Quando eu comecei a ter corridas acima de 5 quilômetros, né? A primeira prova de 5 quilômetros que a gente fez foi já em março do ano passado. E depois dessa prova de 5 quilômetros que começaram a aumentar as demandas de corrida durante a semana,
E o próprio sábado, que era o longão, né? Que aí era o meu longão do sábado, era de 6, 7 quilômetros. O longão tem a distância que tu quer, né? Não tem, era não que pra mim era assim, algo, meu Deus, era fenomenal, né? E eu comecei a sentir muito, porque quando eu chegava no sábado pra fazer a corrida, eu corria assim, eu corria terça, quinta e sábado. Terça-feira eu tava muito bem pra correr. Eu tava assim, o tanque cheio, eu corria super bem. Quinta-feira meu rendimento caía, já não tava mais com aquele gás todo, a gasolina, o tanque já tava ali pela metade. Quando chegava no sábado, então, eu só corria na reserva. E quando eu terminava a corrida, eu me sentia muito mal. Eu me sentia assim, a tontura, a pressão baixa muitas vezes, calafrios depois da corrida. Então, isso nesse momento eu parei e disse, não, tem alguma coisa errada? E aí tu fala assim, ó, não, o que pode estar errado? E foi quando o nosso treinador disse, olha, vocês precisam fazer um acompanhamento nutricional, vocês não estão... Ajustar a alimentação. Né? Vocês não estão se alimentando adequadamente para a demanda que vocês estão fazendo hoje. Esses sintomas que tu acabou relatando, Angélica, todo atleta ou todo praticante passa, né? Porque tem um ditado que quem não vai para a chuva não se molha. E no momento que a gente começa a colocar o corpo a cada vez mais episódios de desconfortos progressivos de intensidade, a gente começa a entender que tem coisas que a gente nunca viveu e pensa, o que pode estar afetando a minha resposta nesse momento? E aqui é o ponto que a gente quer conversar um pouquinho, que entra a minha participação na vida da Angélica também, na formação quanto atleta, não como profissional de educação física, porque eu não sou profissional de educação física, eu sou nutricionista do esporte. E ela me procurou, junto com o Elisandro, né, o teu esposo, para a gente ajustar a alimentação. E o interessante foi ver o que eu enxerguei no teu panorama, lá naquele primeiro diagnóstico, no primeiro overview da alimentação, foi o que a gente observa em muito atleta amador ou profissional. A alimentação estava aquém ou muito abaixo das necessidades impostas pelo treinamento. Isso é comum porque a gente acha que está bem. A evolução da nossa espécie permite que a gente aguente até um certo tempo, mas chega no sábado repetindo esses mesmos episódios de desconforto, não tem nem gratidão que te ajude a ter energia, falta comida, gasolina, né? Então esse aporte todo que quando observamos, o primeiro aspecto que eu vi na tua alimentação foi ver como é que era a alimentação antes do treino. Me conta um pouquinho como é que foi para ti a mudança, se havia ou não uma refeição pré-treino antes de consultar comigo como nutricionista e depois como é que mudou para a tua dinâmica? Então, antes da nossa primeira consulta, não existia refeição pré-treino. Era basicamente jejum e força do ódio. Exatamente, era o treino na força do ódio. A gente não fazia uma refeição pré-treino e eu, na minha mente, achava que eu estava fazendo algo magnífico. Sim. Né? Eu me alimento bem, né, gente? Eu me alimentava muito de proteína, então eu comia, tipo assim, eu acordo de manhã, eu como 2 ovos. Coisa mais maravilhosa do mundo. Ao meio-dia eu como bem, eu como bastante carne. E de tarde era o que? Frango, batata doce, porque, né, vou ser fitness, vai ser maravilhoso. E aí, quando a gente, antes de ir pro treino de corrida, não tinha pré-treino. A gente corria com a água, que a gente levava, e era isso. Não tinha nada assim, e mesmo pós-treino a gente também não tinha refeição prescrita, não tinha nada, a gente chegava do treino, o nosso treino era à noite, né, em terças e quintas o nosso treino sempre foi à noite, então a gente comia alguma coisa no meio da tarde e ia pro treino, voltava do treino, jantava e era isso. Ia só no outro dia... No momento, uma distância menor, estava cumprindo, estava dando certo, não é verdade? Isso, estava dando certo. Para distâncias menores, sim. Quando começou a acrescentar mais quilometragem, aí isso já não foi mais conseguindo, a gente não conseguiu mais suprir, né? E aí ali no meio a gente teve que ajustar, né? E foi quando nos introduziu, olha, vocês precisam ter uma refeição pré-treino, porque a refeição pré-treino é mega importante. E a partir dali a gente viu que realmente faz diferença. Começa diferente o treino. Começa diferente. E termina diferente. Nossa, né? muito. Não tem assim. A evolução foi muita.
a recuperação muscular, porque aí a gente também, além das quilometragens, a gente começa a ter mais dias de treinamento e não é só o treinamento de corrida, a gente tem um reforço muscular por trás que também precisa ter um aporte energético. Então a gente mudou muita coisa e mudou a nossa percepção em relação ao nosso corpo. Menos cansaço, menos fadiga, recuperação. Se eu precisasse correr, por exemplo, eu fazia um treino na terça, se eu tivesse que correr num treino numa quarta-feira, porque quinta eu não conseguiria correr, eu não conseguia correr na quinta, na quarta, porque eu sentia muita dor, muito cansaço, eu tinha que ter um dia de descanso no meio, nesse intervalo dos dois dias. E depois, com essa mudança da alimentação, se eu precisasse correr na quarta-feira, eu conseguia correr na quarta-feira tranquilamente. Eu não ficava mais sofrendo com dor muscular depois do treino. Então, isso mudou muito. E por que acontece esse exemplo que a Angélica está comentando aqui e que mostra justamente o efeito de uma refeição alinhada, né? Não existe uma refeição ideal, porque cada realidade de cada sujeito vai ser diferente de preferências, de tabus ou de alimentos que a pessoa pode não gostar. Mas o mais importante é que, ao ter uma refeição bem planejada, bem orquestrada com os nutrientes e com a densidade calórica, o que ela vai fazer? Ela vai fazer tu poupar outros substratos energéticos, outras fontes de energia, como o do nosso glicogênio muscular, que é a gasolina específica para o músculo no exercício, o glicogênio hepático ou do fígado, que também preserva a função também da glicose ou açúcar que vai estar circulando no nosso sangue, e o melhor de tudo, faz com que a gente consiga executar melhor ao longo da semana a nossa planilha de treino. Poupar essas fontes de energia por meio da alimentação significa melhor andamento da planilha de treinamento. Então o que eu fiz nesse momento foi isso, a gente colocar uma refeição pré-treino para fazer com que o teu corpo utilizasse melhor o que vinha de fora da alimentação e não do teu corpo, né? Para não chegar esgualepado no fim da semana sem energia, né? Então a refeição pré-treino ela não é meramente proteína, que isso tu percebeste mudou, né? Eu pensava, mas não é proteína, não é importante? É importante. No exemplo específico de atleta de corrida, a proteína é muito fácil atingir o requerimento 100% do que precisa do dia. E o resto que a gente garante na energia, a gente vai colocar mais de carboidratos, de gordura, o que as pessoas acabam tendo medo hoje em dia, né? Carboidrato faz mal, gordura vai me deixar obeso, o que na verdade não. Não sei se tu percebeste no plano, mas eu tinha colocado até um pouco mais de gordura na tua alimentação, né? Sim. Tu sabe por que eu fiz isso? O sentido de colocar até mesmo um pouco mais de composição de gordura na tua alimentação? Não tem muito sentido, né? Não. A gordura, ela funciona muito para a nossa resposta da competência imunológica. Esses treinos que tu vai estar colocando de mais intensidade, vamos pensar um exemplo de tiro, ou pensar um treino longão, que seja numa distância maior que não está acostumada, a tua imunidade vai dar uma leve suprimida por algumas horas. É aquele momento que uma infecção oportunista, um resfriado, uma dor de garganta, um corrimento no nariz, começa a ser um preâmbulo para uma doença que a gente poderia evitar. Então a gordura, ela tem uma função para o praticante de exercício físico, e aqui no caso de atleta de endurance, muito grande para manter a função da nossa imunidade no nível adequado. Então, às vezes a gente tem uma premissa de gordura faz mal, carboidrato faz mal, proteína é um nutriente nobre. Todos os três são importantes, né? O que a gente observa também para colocar no pré-treino, colocar numa refeição durante o treino, pós-treino ou no dia, é orquestrar esse quebra-cabeça. E cada pessoa tem um quebra-cabeça diferente, né? Como é que foi para ti, assim, de ter perrengues em algum tipo de refeição pré-treino, Angélica? Tu sentiu algum tipo de desconforto com alguma refeição que ou pesou demais, ou sentiu que não te deu energia suficiente? Não, eu geralmente, desde a primeira consulta, que foi quando a gente começou com a introdução do pré-treino, o que eu senti de diferença foi, na verdade, do tempo mesmo da alimentação. Eu comecei comendo sempre, tipo, meia hora antes de ir pro treino. Aí eu comia meia hora antes de ir pro treino e muitas vezes eu me sentia pesada. Como se tivesse aquela comida empachada, né? Não desceu, né? Aí ali eu tinha no início, assim. Aí depois eu fui e transferi para 1 hora antes do treino. E foi perfeito. Eu consigo me alimentar bem, eu faço meu treino bem tranquila e não tenho desconforto nenhum. É muito tranquilo, assim. E às vezes, sim, claro, que eu não tive um bom resultado de treino foi porque também algum alimento que eu comi não me fez bem.
Mas aí é aquilo que a gente foge da dieta, né? Aí não é culpa do Aí nutricionista. não é culpa do talvez. nutricionista. Mas dentro da dieta, dentro do que foi prescrito, eu não tive problema nenhum, assim, de desconforto nem nada. E o que eu achei muito interessante foi que, mesmo com essa carga de gordura a mais que passamos a consumir, né, no caso que eu passei a consumir, mesmo com essa carga de carboidrato a mais, porque aumentou muito o meu consumo de carboidrato. Eu sou uma pessoa que adora o pão, então quando veio pra mim a dieta dizendo que eu poderia comer de manhã um sanduíche Eu pedindo, com por duas favor, fatias, come mais pão, né? então eu fiquei assim, ó, maravilhada. E mesmo assim, eu tive uma redução do meu índice de gordura, eu tive uma redução de peso, né? Bem significativa, bem né? significativa, Nesse primeiro início, né? nesse primeiro início. Então, ou seja, mesmo comendo mais para o esporte, né, que eu me propus a praticar, eu ainda estava igual, da mesma forma, perdendo peso. Coisa boa, parece um contrassenso, né? Tu comer mais e ao mesmo tempo emagrecer mais, né? Que no teu caso era também um dos objetivos pra gente te tornar mais eficiente na corrida. Sim, sim. Talvez para quem está assistindo o vídeo, talvez tenha esse mesmo objetivo. Eu quero ficar mais leve, eu quero me sentir mais leve, eu simplesmente quero emagrecer. Como é que uma alimentação mais calórica, né, tendo mais energia, ou mudando a qualidade, vai fazer a pessoa emagrecer? Isso é o conceito que nós chamamos de eficiência metabólica. A gente faz o teu corpo como se fosse um sistema de engrenagens, como se fosse várias engrenagens bem enferrujadas. E isso é um metabolismo que a gente coloca ele com uma alimentação monótona, com muito ultraprocessado, alimento industrializado mesmo, né? Ou simplesmente longos períodos sem se alimentar. O que o nutricionista do esporte faz? Troca essas engrenagens para um conjunto novo de engrenagens que aumenta essa força de tração, fazendo com que o nosso metabolismo funcione de uma forma virtualmente próxima do ideal. Então, muitas vezes o que vai observar é comer mais, é colocar mais farinha, mais fibra, mais gordura, gorduras que vão ser efetivamente saudáveis, cuidar com grandes excessos, né? Isso permite que daí a gente use as nossas reservas, em parte, como fonte de energia, como foi o teu caso da gordura, né? E o tempo da alimentação, que foi o segundo ponto que eu queria comentar, que tu te descobriu, Angélica, né? 30 minutos, 60 minutos, qual que é o meu melhor tempo, né? Cada pessoa tem um tempo ideal. Isso é o mais legal. Eu não tenho, como nutricionista, predizer o tempo de uma pessoa, né? Toma 43,2 minutos antes do treino que tu vai passar perfeito. A composição da alimentação muda, né? O que tu comeste anteriormente ou o horário do treino pode mudar. E para ti fez muito sentido dar um espaçamento maior, para que aquela comida não ficasse na oscilação da passada, da caminhada, quase regurgitando, quase vomitando, né? Então o curioso é ver que, por exemplo, eu, Giuseppe, se eu vou fazer um treino de musculação, 30 minutos está mais do que bom. Se eu espicho para 1 hora antes do treino, eu posso até me sentir mais fraco. Diferente da Angélica, que ao colocar na corrida se sentiu muito melhor. Então o ideal é a gente testar, mas testar com esses fatores. Eu testei 30 minutos antes, fiquei com aquela comida entalada, não ficou legal, quase aquela sensação de vomitar. Ou quando isso acontece, a gente expande um pouquinho esse tempo, mas que não passe muito mais de 30, 20 minutos, dependendo da consistência, até 1 hora, 1 hora e 20. Só que, né, cada pessoa vai ter o seu tempo ideal, então é tentativa e erro até a gente encontrar o ponto principal dessa refeição pré-treino. E o principal também, pensando, é quando a gente coloca uma refeição que falaste, né, de comer alimentos que são fora do planejamento, né, ou tem uma característica distinta. Sei lá, vou pensar que num treino longão da Angélica vai estar gastando umas 800 calorias, tá? Num treino de corrida de, sei lá, 7 km vai estar gastando 800 calorias. 800 calorias eu encontro num pastel de frango. Molho, aquele molho bom, sabe? E aí tu pensa, mas se eu comer um pastel de frango, dá caloria, dá matemática, dá certo, né? O que vai acontecer se eu comer um pastel de frango antes da corrida? A gente vai passar mal. Então, por mais que a matemática aponte que a densidade calórica está ajustada, a refeição pré-treino ela tem que ter orquestrar a composição desses macronutrientes. De que adianta eu botar muita proteína numa alimentação, muita gordura, como é o caso desse exemplo meio tosco, né, de botar um pastel de frango, né, com uma densidade calórica muito grande? Tem energia, mas o custo para o teu corpo metabolizar, o tempo para ele metabolizar vai ser tão grande ou vai ser tão prejudicial para esse objetivo de colocar o corpo da Angélica em desconforto, que a gente vai começar a passar mal, vai começar a soluçar, vai ter até vezes náusea durante a corrida e que a gente pode evitar, né?
Isso foi o que aconteceu. Foi num treino de corrida, nós, de tarde, a gente estava no trabalho, enfim. Vamos, o que a gente vai, né, comer? Eu disse, vamos pegar um açaí. Uhum. Mas não o açaí, né, o açaí aquele puro. Não que vem da Amazônia, Não que né? vem da Amazônia, é aquele açaí, né, carregado de açúcar, com guaraná, enfim. Vou leite comer em pó, bota granola, aquela com a crocância top master. Isso aí, eu só não vou botar, não bota Nutella, porque Nutella não é legal, vamos só manter o açaí com a fruta ali, pode botar um pouquinho de granola. Só que o que aconteceu? E essa refeição eu ainda comi bem antes do treino, chegou a dar 1h30, quase 2 horas do treino, porque como ela era mais pesada, pra mim daria o tempo certinho, né? Não é um problema, não seria um problema. Só que quando chegou na hora do treino, eu comecei a ter muita náusea, desconforto, e desconforto intestinal, que eu disse assim, gente, eu vou ter que parar de treinar, porque daqui a pouco eu vou ou por cima ou por baixo. Um dos dois vai acontecer, porque não tá legal. E foi a única vez assim que eu senti realmente que, e não me fez bem, sabe? E não satisfeita, eu fui aí num outro momento aconteceu a mesma coisa, eu disse, não, realmente é o do alimento que não tá me fazendo bem. E o açaí te daria toda a energia que tu precisaria. Sim. Mas não é nada contra o açaí, pessoal, isso que a gente quer deixar claro, né? Não. É a forma e o momento na vida, no dia do atleta, do praticante, que aquele açaí, ele extrapolou a necessidade. O corpo não é o momento de digerir esse tipo de refeição. A gente, quando vai fazer um pré-treino, a gente não quer usar e onerar demais o nosso corpo com muita energia, como foi o caso do açaí, né? Então, organizar a refeição pré-treino é primordial de saber o tempo, composição, entender a individualidade de cada atleta, como foi o caso da Angélica, que hoje já está treinando para meia maratona, né? Está numa rotina muito mais pesada de treinamento. E eu comentei contigo ao longo do tempo da tua evolução. Agora nós vamos começar a separar os bois dos cabritos, que quer dizer que a gente vai começar a colocar mais energia num dia que vai ter uma demanda muito maior. Que o teu longão hoje está de quantos quilômetros mais ou menos? 17 quilômetros, que antes ela tinha um longão de 6, 7 e era o mesmo nível de dificuldade, se não mais, né? Se não mais, exatamente. Agora nesse dia, eu não me recordo exatamente, mas está tendo uma faixa bem alta de energia pro dia que vai ter o treino mais longo, né? Sim, não, tenho sim. Hoje o meu sábado é um sábado de alegria. É um sábado de muita comida, é um sábado de muita né? muita comida, bastante pão, a combinação dos carboidratos, que foi o que tu comentaste com a gente, né? Olha, vocês vão fazer o longão, vocês podem até fazer uma combinação ali, comer um pouco, uma massinha um pouco a mais, acompanhar com uma guarnição, um prato base, exatamente, isso. Né? Então é o sábado da alegria. Coisa boa. E isso é legal da gente identificar que num dia a demanda é tão grande, podendo chegar. Vamos pensar para uma mulher de estatura de 1,60 m, com 65, 70 quilos, facilmente na casa de quase 3.000 calorias. É fácil num dia de um treino longo desses, mas não é toda semana essa demanda. Vão ter dias que, por ter menor atividade ou não ter atividade, a demanda reduz. Então, esse é o separar os bois dos cabritos, saber quando eu tenho que acelerar mais a demanda energética por meio da alimentação e quando que eu tenho que segurar, para evitar que eu tenha ganho indesejável de massa gorda ou de outros componentes do corpo, né? E ver esse sucesso de ver, né, Angélica, tu ao longo do tempo apresentou redução de massa gorda, tu melhorou tempo, velocidade das tuas provas, né? E hoje a execução se tornou não um sacrifício da alimentação, pelo que me parece, mas algo sistemático, Sim, né? não, assim, hoje a alimentação, ela, digamos assim, ó, é 60% treino e 40% alimentação, se não até o contrário, porque sem uma alimentação hoje adequada, eu não tenho rendimento. Não consegue eu render não essa consigo planilha, render né? essa planilha. Hoje, que nem a gente estava comentando, eu iniciei com 3 dias de treino. Hoje o nosso treino já aumentou para 4 dias na semana. Então a minha demanda energética é muito maior, a minha demanda de corrida é muito maior. Então, precisa ter esse controle, por quê? Porque muitas vezes eu não tenho fome. Num dia de muito calor, eu não tenho fome para comer, mas eu me policio, eu vou e digo, não, eu preciso comer. A vontade de comer é menos 30 mil, mas mesmo assim sabendo que ao evitar essa refeição pré-treino,
o atleta, o praticante vai sofrer depois. Exatamente, né? foi isso que eu disse, não, hoje eu não quero comer, eu não vou comer o pré-treino, não vou, porque eu vou, não, tem que comer, tem que alimentar. Porque se eu não faço minha alimentação pré-treino, o pós-treino é muito pior. Ou até o outro dia de treino. Porque daí eu acordo já com dor, eu sinto cansaço físico muito maior. Então, mesmo lá, hoje eu não tô com vontade, mas não, faço tudo certinho. Isso é tão importante para recuperação entre os treinos, Angélica, especialmente quando a gente fala atleta do sexo feminino, né? Porque o impacto de não comer adequadamente de acordo com as demandas, o princípio da adequação da alimentação, favorece com que o corpo comece a perder as suas reservas, usar elas, na verdade, não perder, mas usar mais essas reservas. E a primeira coisa que a gente observa são alterações hormonais. Alterações que daqui a um pouco uma atleta está com uma demanda tão alta, atleta do sexo feminino, não come o suficiente, ou por pressão externa, ou por pressão interna, daqui a um pouco a combinação entre eles de eu não posso ficar mais, não posso engordar, eu não posso comer mais porque carboidrato engorda. Esse tipo de pensamento piora o rendimento da atleta do sexo feminino, favorecendo que comece a ter episódios de amenorreia, de evitar e parar de menstruar. Isso é o primeiro indicativo de que tem algo muito errado. E a primeira coisa que a gente observa nessa população, não é generalizando, mas uma boa parcela, é a retirada da refeição pré-treino. Vou usar mais a gordura, eu não quero me alimentar bem, eu não vou comer depois, vou deixar queimando gordura. São preconceitos que às vezes a gente vê aí nas redes e que as pessoas replicam. E que, na verdade, começa a afetar o quê? O rendimento, o estado hormonal, ao mesmo tempo, a densidade mineral óssea da atleta feminina é muito afetada, muito mais do que o atleta do sexo masculino, ao comer menos do que efetivamente precisa, né? Fora outras complicações que a gente conhece por aí, da tríade da mulher atleta. Então, essa demanda toda não é bonito o discurso, mas tem um sentido biológico, fisiológico por trás, que esse é o papel do nutricionista do esporte, avaliar como é que vai ser essa demanda, o que a pessoa gosta ou não gosta de comer, e se vai ser melhor, assertiva essa prescrição, vai fazer sentido para a pessoa, é executável na vida real, né? E feliz ver essa tua evolução, né, de ver que tu estás cada vez correndo mais longe, mais rápido, né, te desafiando mais. E essa jornada é muito boa de acompanhar como nutricionista, de ver que começou com aquela Angélica que começava a correr 600 metros, 800 metros, né? E hoje está correndo 17 quilômetros, terminando rindo, cansada, mas terminando... Cansada, mas rindo. Né? E feliz, né? Que é a sensação que o exercício dá, né? Exatamente. Nossa, não, que nem eu disse, foi surreal. Essa foi uma mudança muito grande, né? E como tu falou, assim, a gente tem uma ideia muitas vezes do que a gente acha que é correto. E quando a gente efetivamente faz e passa a fazer o que então é o correto, assim, o diferente, tu vê que realmente, eu não estava certa. Eu estava errada com relação a isso. Que nem a gente comentou, eu precisava comer mais. Então eu precisava ter outros nutrientes. E isso foi assim, algo que mudou muito, muito mesmo, assim, a minha relação com o esporte, a minha relação com os alimentos também. Então foi uma mudança drástica, mas que só veio agregar, só veio melhorar. E hoje eu não fico sem. Hoje não tem mais como não ter, tanto que, né, o Giuseppe é nosso nutricionista e a gente está sempre indo incomodar ele. Não é incomodar, é ajudar, né? Vocês estão inventando cada vez provas mais longas e para mim é um prazer ajudar cada um na jornada. Vamos ter, né, cada vez mais, né, Giuseppe? Ainda temos mais alguns esportes a agregar no nosso currículo ainda, então. Para os próximos capítulos. Exatamente. Né? Maravilha. Então, pessoal, após esse nosso bate-papo aqui com a Angélica, que é um exemplo de sucesso também, né, da evolução, da formação como atleta do ponto de vista nutricional, se vocês ou você acompanhou uma ideia assim, pensou, realmente, isso pode estar acontecendo comigo, ou é uma coisa que não está legal da alimentação, eu tenho uma notícia boa para passar. Tem um curso elaborado pela Consciência Ensino Online, que está na descrição abaixo aqui do vídeo, que tu podes acessar e conhecer que assuntos são abordados. É um curso ministrado por mim sobre refeição pré-treino. O que eu devo saber na hora de me alimentar antes do exercício físico. É um curso de nivelamento básico, não é de nivelamento acadêmico, eu preciso ser estudioso, eu preciso ser nutricionista para fazer, não. Se eu pratico exercício, eu
estou interessado, o curso é feito para ti. Então é um curso muito bem montado, tem o viés obviamente de falar, mas eu tenho certeza que vai ser bem aplicável para o dia a dia. Trago receitas, opções para aplicar no dia a dia. Então, se curtiu esse material, o conteúdo, aproveita, se inscreve no nosso canal, porque o canal vai ter cada vez mais e mais vídeos, mais conteúdos para a gente abordar não só de nutrição, mas de outras áreas de um modo geral também. Então, Angélica, muito obrigado por poder ter esse momento de conversar sobre a tua evolução e para mim é uma felicidade ver que está evoluindo a passos largos. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e bora que agora é só pra frente. É isso aí.